Muito boa noite. Está no ar mais um pontapé de saída, Hora Vitória. Como habitualmente, todas as sextas-feiras, entre as 8h30 e também as 9h30 da noite, aqui na Rádio Inquieta, o teu novo projeto digital da Cidade de Berço, transmitimos sempre o Hora Vitória. E como apanágio, como habitualmente, trazemos sempre também connosco um convidado especial. Hoje é Quimberto, quem nos vai acompanhar aqui nesta conversa, porque não passa disso mesmo, de uma conversa para falar sobre o Vitória. Um Vitória que está bem, que vem de 2 triunfos consecutivos, o último na Madeira diante do Marítimo por 1-0 e com um grande golo de Nicolas Janvier. E vamos também fazer a projeção daquilo que será o próximo embate vitoriano entre o Vitória e também o Sporting. Fiz aqui também um agradecimento especial também ao Quimberto, até porque eu sei que ele regressou hoje de uma curta viagem e, portanto, muito obrigado a Quimberto por nos acompanhares aqui nesta nossa conversa. E vamos começar por esse último jogo do Vitória. Um jogo sempre difícil e tu jogaste muitos jogos também na Madeira. São jogos extremamente difíceis, muito complicados para as equipas do continente, mas o Vitória acabou por dar bem conta do recado e parece-me um justo vencedor no final dos 90 minutos. Sim, boa noite Filipe, boa noite Adriano. É verdade, eu digo-te, gostei muito daquilo que vi. Sinceramente foi um dos melhores jogos que o Vitória fez fora de portas, num campo tradicionalmente muito difícil. Eu posso falar porque joguei lá muitas vezes e sei que não é fácil jogar contra o Marítimo. E o que é certo é que o Vitória, depois de uma sequência de jogos menos positivo, preparou-se para este jogo na Madeira, depois de uma vitória contra o Famalicão, onde inverteu um resultado também negativo de 1-0 para 2-1, e olhando para este adversário, sabendo de antemão que se perdesse este jogo o Marítimo poderia ultrapassava o Vitória. E o Vitória deu uma resposta cabal com um grande jogo. Coletivamente eu quando falo pelo Vitória no seu todo, porque o Vitória quando funciona como equipa, consegue tirar partido daquilo que é o coletivo do Vitória, para depois até soltar as suas individualidades. E eu não gostaria de individualizar aqui ninguém, mas hoje tenho que dizer, porque Jorge Fernandes, por aquilo até que tem sido a época de Jorge Fernandes no Vitória e por tudo aquilo que se tem dito acerca deste jogador, o que é certo é que ele nos últimos jogos tem sido uma mais-valia, tem sido um jogador muito importante na organização defensiva do Vitória, porque quer queiramos, quer não, os jogos começam-se a ganhar de trás para a frente, e o que é certo é que o Jorge, uma palavra para ele, porque está no bom caminho, continuar a trabalhar sempre da mesma forma, da mesma maneira, para que acima de tudo as pessoas tenham uma imagem do Jorge completamente diferente do que aquilo que era. E o Vitória fez o que nós estaríamos à espera, ou seja, que era trazer os 3 pontos lá. Estávamos esperançados, porque até pela adrenalina, por tudo aquilo que aconteceu nesta semana, a mudança de paradigma, estar puro que a equipa começou a respirar. Podemos dizer que uma equipa parece uma equipa renovada. Eu senti que a equipa do Vitória, desde o primeiro minuto até ao 90º e alguns minutos de desconto, senti um Vitória bem preparado para este jogo, uma equipa que sabia aquilo que estava a fazer dentro do campo. E o que é certo é que chegamos ao final do jogo com 3 pontos, com uma grande vitória, com um grande golo, e o Vitória a consolidar o 6º lugar, que é aquilo que mais importa neste momento. Exatamente, neste momento o 6º lugar está consolidado e é importante também manter essa posição e, quiçá, olhar também um bocadinho para cima, apesar daquele triunfo por parte do Gil Vicente no Municipal de Braga. Eu diria que veio aqui a trabalhar um bocadinho as contas, mas faz parte do futebol. Adriano, pegando aqui num ponto, muito boa noite. Jorge Fernandes, vamos pegar aqui neste ponto e já avançamos também para aquilo que foi os 90 minutos.
De patinho feio, é um jogador muito influente, principalmente nos últimos 2 jogos, depois de relegar a Toni Borevkovic para o banco de suplentes. O que é certo é que o Vitória voltou a não sofrer golos, 21 jogos depois, foram muitos jogos consecutivos a sofrer golos, voltou a não sofrer golos e esteve, obviamente, em clara evidência nesta partida. Boa noite, antes de mais, deixa-me cumprimentar tão ilustre parceiro, o Guimberto. Em relação ao Jorge Fernandes, eu apetece-me dizer, vais-me perdoar, Filipe, que tu foste um bocado mauzinho, porque tu sabes quanto eu fui cáustico para Jorge Fernandes durante as suas exibições, mas também aquilo que eu dizia quando era cáustico, não me custa nada reconhecer que atualmente estamos na presença de um outro jogador. Aquilo que nós analisávamos não era o valor de Jorge Fernandes, era sim as suas prestações durante os 90 minutos. Sim, claro, sim. E eram claramente exibições que não davam a segurança necessária para um jogador que joga naquela zona do terreno. E ele, com essa intranquilidade, porque continuo sempre a ter em mente que os jogadores de futebol são homens e que a emoção do jogo muitas das vezes condiciona aquilo que é a tua mais-valia técnica. E o Jorge Fernandes passou por uma fase em que provavelmente estaria em má forma mental e não em má forma técnica. E as exibições eram comprometedoras. Não vamos agora enumerar sim. Alguns jogos em que ele não esteve realmente bem, ao ponto de ser relegado para o banco de suplentes. Agora reaparece, e eu estou de acordo com o Guimberto. É um outro jogador muito mais confiante na abordagem dos lances, um jogador com aquela compreensão física no eixo central dá uma segurança muito grande à equipa, uma equipa que vinha de jogos consecutivos a sofrer golos, e quando sofres golos, para além de estar em desvantagem perante o adversário, é a intranquilidade que se apodera da equipa, porque tem que correr atrás de um resultado negativo e as coisas não saem como normalmente sairiam com os resultados diferentes. E a equipa de Vitória conseguiu na Madeira aquilo que há muito tempo não conseguia e que é bom pronúncio, que foi, depois de muitos jogos consecutivos, não sofrer golos. O Jorge Fernandes, a par de Mumin, faz com que também Mumin cresça. E notamos que a dupla de centrais de Vitória deu uma boa resposta na Madeira. A imagem daquilo também tinha feito já no jogo com o Famalicão, na jornada anterior, e esperemos que isto seja para continuar, sabendo que a moralização do jogador e a confiança ajudem muito nas suas prestações. Guimberto, falaste num jogo de equipa e há claramente um jogo em equipa. Muitas vezes os jogos até são definidos e decididos com as maiores individualidades. E Vitória, sempre que vencia, os jogos eram decididos apenas por rasgos individuais, quer de Marcos Edwards, quer também de Rochinha, que fez o primeiro terço do campeonato verdadeiramente extraordinário, baixou um bocadinho de ritmo competitivo, mas não deixa de ser um extraordinário jogador. Mas o Vitória vivia muito daquilo que era a inspiração de um ou outro determinado jogador. Parece-te um Vitória completamente diferente um Vitória mais em equipa, em união, todos a remar para o mesmo barco e não à espera que um ou outro resolva um problema que tem de ser de todos, tem de ser de uma equipa. Sabes que eu estou sempre muito atento àquilo que são as declarações do treinador do Vitória, neste caso o Pepa, e Pepa fez passar sempre cá para fora que a equipa, se coletivamente for uma equipa muito forte, vai passar isso para dentro do campo e depois, com o desenrolar do jogo, vamos soltando as individualidades. Falaste muito bem no Edwards, que hoje já não está cá, está no adversário. Está no adversário que vamos defrontar amanhã, e temos o Rochinha, que a minha forma de ver é talvez o melhor jogador que o Vitória tem. E disseste muito bem, não digo um primeiro terço, mas para lá do sim, primeiro terço, acho que o Rochinha tem feito uma época fantástica, independentemente desta intermitência que o Vitória teve durante o campeonato até hoje. Mas o que é certo é que Rochinha tem sido um jogador muito, mas mesmo muito importante ao par de Edwards. A partir do momento em que não temos que arranjar soluções, porque se nós vamos analisar o que é as individualidades, a maior individualidade que o Vitória tem chama-se Ricardo Quaresma. E está no banco de suplentes. E está no banco de suplentes, independentemente da idade. Mas o que é certo é que essa é que é a nossa maior individualidade, porque nós sabemos que ele pode resolver um jogo. Não tem tido as oportunidades para jogar de início, porque quem trabalha com eles durante a semana é que escolhe o melhor 11 e aqueles para entrar dentro do campo de início, mas o que é certo é que o Vitória
vai valer sempre pelo seu coletivo. E se os jogadores perceberem isso, se transportarem isso para dentro do campo, tenho a certeza que vamos ter uma vitória de jogo para jogo cada vez mais forte. E isso tem que se sentir já no jogo da manhã. Adriano, olhando para aquilo que foram também as substituições, volta a mexer primeiro o treinador adversário, neste caso o Vasco Seabra, do Marítimo, do que propriamente o treinador do Vitória, Pepa. Normalmente responde sempre depois. O que é certo é que eu diria que tirou um coelho da cartola a este jogo, ao colocar o jogador que eu relembro, é o único jogador do Vitória que cumpriu todas as jornadas até agora. Não é o jogador que tem mais minutos, até porque salta praticamente sempre do banco de suplentes, mas é o único jogador até agora que cumpriu todos os 26 jogos já disputados para o campeonato, o que é algo muito sugério, não é? Não é muito normal um jogador que habitualmente é suplente ser o jogador que participou em todas as jornadas. Mas o que é certo é que participa. E eu recordo-me, Adriano, de nós estarmos a fazer isso mesmo, a falar isso na narração do jogo, que era preciso tentar mais a meia distância. E o que é certo é que ela apareceu, funcionou e grande gol da Janvier. Já tinha aparecido antes também um remate de Rochinha com uma maldade que fez ao jogador do Marítimo. E a bola sai interceptada por um defensor do Marítimo, sai pela linha final de o canto. E em relação, botando um bocadinho aquilo que o Quimberto estava a dizer, que Rochinha é indiscutivelmente o melhor jogador de Vitória, mas eu quero pôr aqui também num patamar de realce Óscar Estopinhã, que tem sido um jogador preponderante porque marca golos e depois eu diria que é um jogador que durante os 90 minutos até dói. O homem trabalha para a equipa que é impressionante. E tem sido também um dos baluartes desta equipa de Vitória. Em relação às substituições, é aquela velha máxima do treinador, quando faz as substituições, é sempre com o intuito que elas melhorem a equipa, senão não as faria. Umas vezes por questões físicas, outras por questões táticas, outras por questões emocionais, é sempre para que a equipa melhore. Tem vezes que não o consegue fazer porque a resposta que o mesmo jogador num jogo dá, no jogo seguinte pode dar uma resposta diferente, porque depende do ritmo do jogo, depende da maneira como o jogador está no banco de suplentes, da maneira como entra no jogo, tudo isso é muito relativo. Felizmente para a Vitória, Janvier entrou bem e no momento em que podia ser feliz, tentou sê-lo e é um grande golo, para além de uma grande vitória, ficará sempre também na retina dos vitorianos o grande golo, porque se puderes ganhar com grandes golos, fica mais colorido, não é? E uma vitória extremamente importante, até porque já falamos um bocadinho sobre isso, mas podemos avançar também nesse tema. Uma vitória extremamente importante porque não só cimenta o 6º lugar, como coloca o Marítimo também a 4 pontos do Vitória, o Marítimo que é o 8º colocado. Sim, mas, Filipe, o que parece estranho é que o Vitória foi uma equipa dominadora durante os 90 minutos, mas não foi contra uma equipa qualquer. Era uma equipa que estava, eu diria, quase que em igualdade pontual com a Vitória. Por isso, mais mérito tem a equipa. Vai lá perceber-se como é que contra o Belenenses tem aquele tipo de atitude. Esperemos que isto seja regra a partir de agora. Há um dado que tem muita importância e o Kim, nessas coisas, já poderá estar mais à vontade como treinador e como jogador, é que só a partir do jogo do Benfica é que o Vitória consegue fazer em 3 jogos consecutivos o mesmo 11. E provavelmente amanhã teremos novamente o mesmo 11. Não tem havido lesões, não tem havido castigos, não tem havido o problema do Covid. Exatamente. E que permite com que Pepa possa escalar os 11 que têm vindo a ser mais, ou com mais rotinas de jogo. E isso dá consistência à equipa, isso dá qualidade, isso dá mecanismos à equipa. E o Pepa, mesmo perdendo o jogo no Benfica, no jogo seguinte perante o Famalicão, utilizou os mesmos 11, na Madeira os mesmos, e eu estou convencido que amanhã passará por os mesmos 11 na mesma. Quimberto, tu estiveste lá dentro e certamente viveste por muitos momentos destes que eu te vou perguntar agora, até porque o Vitória atravessou um momento muito difícil, com 4 derrotas em 5 jogos, 3 delas consecutivas, 3 derrotas seguidas no campeonato. Estes 2 triunfos seguidos por parte do Vitória, o primeiro diante do Famalicão, o segundo diante do Marítimo na Madeira, que ainda é mais difícil ainda, pode libertar ainda mais os jogadores do ponto de vista mental, até porque nós sabemos que num jogo de futebol, grande percentagem ou igualdade de percentagem àquilo que é a tática, a técnica, o momento físico que o jogador atravessa é também a questão mental.
E quando tu perdes demasiados jogos, a tua condição mental, não é, o teu equilíbrio, tende a baixar um bocadinho. Portanto, com estes 2 triunfos consecutivos, prevês um Vitória muito mais solto ainda perante o Sporting, por exemplo, amanhã. Filipe, nós analisando um pouco atrás, porque esta equipa foi muito massacrada, e bem, acho que toda a gente está consciente disso, relativamente às exibições contra o Belenenses. A crítica faz parte, não é? Contra o Belenenses e contra o Arouca, que obrigatoriamente o Vitória tinha que ser superior a essas 2 equipas. Já não digo contra o Benfica, porque são equipas completamente diferentes a jogar no Estádio da Luz, onde o Vitória não tem nada a perder e muito a ganhar. Aconteceu o resultado que aconteceu. E depois, ou seja, ter 2 adversários que estão em crescendo, neste caso o Famalicão, que também foi uma equipa que começou com um plantel no início da época e praticamente tem outro plantel agora na atual época, e era uma equipa que tinha vindo a subir e que está a subir de jogo para jogo, tinha vindo a melhorar, e o que é certo é que nós entramos com o Famalicão, logo nos primeiros minutos sofremos um golo, aquele fantasma das derrotas que estavam para trás, das exibições que estavam para trás, como é que a equipa iria reagir? Reagiu bem, conseguimos inverter o resultado e depois não ser uma grande exibição, mas acima de tudo perceber que o mais importante do que a exibição era o resultado. Era ganhar. E isso conseguimos para depois esse mesmo resultado dar-nos uma semana de mais alento, porque trabalhar em cima de vitórias é completamente diferente do que trabalhar em cima de derrotas, quando estavam 3 para trás. E a partir do momento em que ganhamos ao Famalicão, sabemos que temos um adversário direto, que se perdêssemos o jogo poderíamos dificultar aquilo que é os objetivos do Vitória neste momento, porque o 5º lugar é importante, mas estamos muito distantes perante uma equipa que está acima da Vitória, que está a fazer um campeonato espetacular. A prova disso foi o último jogo que fez em Braga e que ganhou com todo o mérito, e o Vitória tem a consolidar e a querer consolidar o 6º lugar. E esta vitória na Madeira, num campo tradicionalmente muito difícil, faz com que a equipa não tenha que ter medo rigorosamente de nada, principalmente para o jogo da manhã. Primeiro porque vamos defrontar um adversário que é só e simplesmente uma das melhores equipas do campeonato. E tu conheces muito bem, não é? Aquela equipa que joga futebol, que tem os seus mecanismos muito bem entrosados dentro da sua própria equipa, independentemente de quem quer que jogue. Porque eu não acredito que o Sporting amanhã possa se apresentar da mesma forma como se apresentou em Moreira, porque vai jogar com um adversário diferente, num campo diferente, e independentemente dos jogadores que possam ser escalados para esse jogo, vai ser um jogo sempre muito difícil. Agora, cabe ao Vitória transportar estas 2 vitórias, esta injeção de confiança para dentro do campo, e os jogadores perceber que tem ali um adversário que se chama Sporting, que está a lutar por um objetivo completamente diferente, que ainda faltam 8 jogos, que ainda pode ser campeão, mas que o Vitória tem sempre uma palavra a dizer, e é muito importante. Por isso até faço já aqui uma chamada de atenção a todos os sócios e adeptos do Vitória, que gostam do Vitória, que amanhã que compareçam no estádio Dom Afonso Henriques, que encham aquele estádio, que seja o 12º jogador que vá projetar este Vitória para uma exibição, independentemente daquilo que possa acontecer amanhã, mas que acima de tudo, que eles saiam dentro do campo de consciência tranquila, porque deram tudo. Se não conseguirem ganhar, que seja por mérito do adversário e não por mérito nosso. Obrigado. Aqui um bocadinho, o jogo que eu mais tive dificuldade em terminar o jogo, porque eu não consegui ouvir o nosso narrador, não consegui ouvir o nosso comentador, não consegui ouvir rigorosamente nada dos meus austentadores. Foi precisamente um Vitória Sporting, naquele empate a 3 golos, onde era um barulho ensurdecedor lá em baixo no relvado, onde eu estava também, e aquilo foi verdadeiramente extraordinário para completar aquilo que estavas justamente a dizer, esse pedido para que o público do Vitória compareça amanhã em grande número, em força, para serem o verdadeiro 12º jogador, como tem sido esta temporada. Adriano, vou pegar ainda na mesma questão, porque é um jogo sempre especial. Jogar contra estas equipas mais tituladas é sempre um jogo especial para todos os clubes.
O treinador não precisa durante a semana de motivação extra, porque eles próprios já entram com motivação extra, mas esta injeção de confiança que falava agora o Quimberto, nos jogadores do Vitória com 2 triunfos consecutivos, agora jogar contra um Sporting onde a responsabilidade, eu diria que está do lado do Sporting, porque é a equipa que é campeã nacional, é a equipa que vai em segundo lugar e quer se aproximar do primeiro, e um Vitória que não tem rigorosamente nada a perder. Pede-se, como disse hoje o Pepa, já o tem referido muitas vezes, quem tiver medo de errar, certamente vai errar mais vezes. E é preciso não ter medo de errar, ir para cima, acreditar que é possível chegar à baliza do Sporting e ferir a formação leonina. É esse o espírito que se espera amanhã no jogo do Vitória. Isso vai encontrar em tranquilidade dos jogadores. Tu não estás sereno naquilo que é a tua abordagem ao jogo, as coisas, é a velha máxima e o Kim já usou muitas vezes essa expressão, quando a bola queima, não é? precisas estar sereno, como dizia um último treinador que dizia que vamos jogar à vontade, não é jogar à vontadinha. As coisas são diferentes. Exatamente. E também tem que ser um Vitória a jogar à vontade, um Vitória solto, confiante daquilo que é capaz de fazer. Um dado importante, a massa associativa vai ser importante para catapultar esta equipa para ter um pouco mais de força do que aquela que naturalmente tem. São jogos especiais, não adianta estarmos aqui a arranjar outro cenário, já o disseste, contra o atual campeão nacional. Estou de desacordo contigo quando dizes que o Vitória não tem nada a perder. Eu acho que o Vitória tem tanto a ganhar como o Sporting, com objetivos diferentes, com plantéis de qualidade diferente, claramente o do Sporting com um plantel mais valioso, que nesta janela de janeiro, cirurgicamente, contratou 2 jogadores que deram muito mais valia a este plantel. Slimani, quando até o próprio Rubem Amorim tinha dúvida se ele iria ser uma mais-valia tão valiosa quanto a que tem sido. Marcos Eduardo já o conhecia, ao ponto de ter sido ele a pedir, porque precisava de um jogador dessas características. E desde agora, deixa-me frisar, uma abordagem que o Rubem Amorim tem sobre o Marcos Eduardo, quando falávamos que os jogadores têm que estar tranquilos. O Rubem Amorim, no meio da semana, tem uma abordagem muito curiosa, quando diz que o Marcos Eduardo está melhor porque já tem casa, já tem a família com ele. Não é a mesma coisa tu viveres num hotel ou chegares a casa e teres o conforto da tua casa, da tua família. Tudo isso vai ao encontro daquilo que eu digo, a tranquilidade do jogador, não estar sob pressão. As coisas saem com mais naturalidade. Mas é um Sporting muito mais forte do que aquele Sporting que há umas jornadas atrás, com a possibilidade ainda de não fazer jogos agora à meio da semana, com possibilidade, para além da recuperação, que é mais efetiva e que a podes fazer com mais qualidade, há essencialmente tempo suficiente para tu preparares um jogo estrategicamente. Não é a mesma coisa tu jogares na quarta-feira e teres jogo no domingo, com uma viagem pelo meio que chegas nesse caso Sporting, vai jogar fora de portas, chega a Lisboa jogando na quarta-feira à noite, na quinta vai treinar, mas é uma recuperação, na sexta tens possibilidade estrategicamente de preparar o jogo seguinte, porque tu no sábado tens que arrancar porque tens jogo no domingo. Eu costumo dizer que nessas alturas a solução para os treinadores é tirar fotocópias e entregar as fotocópias das folhas aos jogadores e não tens tempo no campo para treinar. Isso condiciona muito. E depois quando são jogos sucessivos, tens 1, 2, 3, quando é um só isoladamente, se calhar tu consegues disfarçar. Quando são muitos consecutivos, pode condicionar o teu trabalho. E o Sporting deixou de ter esses jogos e tem mais tempo para treinar. Perante um treinador que eu sou fã de Rubem Amorim, que lê muito bem o jogo, dá muita tranquilidade aos jogadores, vai ser um jogo extremamente difícil para o Vitória, consciente que o Sporting sabe que também é dos jogos mais difíceis fora de portas. Também. Aquele Sporting que eu vi, por exemplo, na segunda-feira em Moreira de Cónegos, se for o mesmo, o Vitória tem grandes probabilidades de ganhar o jogo, porque o Sporting jogou ou dançou ao som da música. O Moreirense não os obrigou a grandes trabalhos e eles foram jogando da medida que era necessário. E Guimarães vai ter que ter outro ritmo, vai ter que ter outra intensidade, vai ter que ter outro rigor defensivo, porque o Vitória de um momento para o outro pode criar desequilíbrios. Esperemos que aquele Vitória do Arouca e do Belenenses já cá não exista, não é? É claramente. Quimberto, tu representaste o Vitória, representaste também o Sporting, conheces bem as duas realidades.
Olhando para este Sporting, parece-me que é um Sporting completamente diferente dos últimos anos. Primeiro, porque com a chegada de Ruben Amorim consegue vencer o título, mas mais do que vencer o título, consegue jogar bem, consegue estar presente nas fases finais da Liga dos Campeões, consegue vencer Taça da Liga, consegue vencer Taça de Portugal, consegue vencer novamente a Taça da Liga. É um Sporting completamente diferente daquele Sporting de há de 2 anos para trás. Daquele Sporting que estávamos acostumados a ver. Não deixa de ser um grande clube à mesma, mas é um Sporting bem mais difícil este de Ruben Amorim. Sim, nós até posso ir mais longe. Eu acho que não tenho a certeza. Ruben Amorim foi o anjo da guarda de Frederico Varandas e de toda a sua estrutura. Eu acho que nós na altura, incluindo a minha pessoa, assumo, não tenho problemas nenhum em assumir isso. Toda a gente ficou do boquiaberto por causa dos 10 milhões que o Sport tinha dado pela sua contratação ao Braga, e toda a gente ficou, que é isto? Quer dizer, o Ruben tinha feito um trabalho no Casa Pia, saiu do Casa Pia para o Braga B. Do Braga B há aquela janela e aquela hipótese e a oportunidade em que ele aproveita bem. Em 10 jogos teve seguramente 10 vitórias, com jogos pela Liga Europa pelo meio. Na conquista da taça também. Conquista da taça da Liga, sai para o Sporting. Depois, nesse mesmo ano que sai para o Sporting, as coisas não correm bem, mas o que é certo é que ele depois reestruturou aquilo estrategicamente e bem. O Ruben, por aquilo que nós estamos a visualizar e por aquilo a ideia que nós temos do Ruben, ele não é aquele tipo de treinador que contrata por contratar. Ele contrata e contrata bem. Depois faz um aproveitamento daqueles jovens que inseriu na equipa, e o Sporting é um Sporting completamente diferente do que aquilo que era há 2 ou 3 anos atrás. E o trabalho do Ruben Amorim está à vista de todos, porque o ano passado foi uma equipa que não teve derrotas no campeonato, se não me engano. Perdeu com o Benfica no último jogo. No último jogo teve uma derrota. No jogo da festa. E este ano pronto, tem estado um Porto também muito superior. Superior, entre aspas, porque o Porto está com 6 pontos de avanço sobre o Sporting, tem sido a melhor equipa porque é aquela que vai à frente, mas o Sporting em nada está atrás do fogo do Porto. Pelo contrário, é um Sporting com ideias, com uma equipa em que qualquer jogo que entre é sempre um suporte, sempre no máximo das suas capacidades, é sempre um suporte confiante, é sempre um suporte a criar bastantes oportunidades, independentemente do resultado que possa acontecer, é sempre um suporte que sai do campo com o dever cumprido, porque o suporte joga bem. Este Sporting do Ruben Amorim é uma mais-valia em todos os aspectos. E esse é um dos princípios que o Vitória amanhã vai ter que contornar, porque vai... E o que é que o Vitória de Pepa pode aproveitar? Que fragilidades poderá ter o Sporting neste conjunto? São 3 blocos que eu diria extremamente fortes, o defensivo, do meio campo e também do ataque, mas não há equipas imbatíveis e, portanto, o Sporting não é imbatível. E o Vitória tem que aproveitar também uma outra debilidade por parte da equipa leonina. Sim. Onde é que o Vitória pode realisticamente aproveitar? Uma das debilidades que o Sporting tem, e isto é a minha forma de analisar o Sporting, olhas para aqueles centrais, tirando o Fedal, que não pode jogar amanhã, mas dos 3 centrais que jogaram no último jogo com o Moreira, são 3 centrais que são fortes no jogo aéreo, são agressivos, jogam muito bem na antecipação, mas tem uma coisa que os jogadores de Vitória... Tem uma coisa que os jogadores de Vitória têm e que eles não têm. Ou seja, os jogadores de Vitória são rápidos e eles não são. E nós também podemos explorar esse ponto. Ou seja, em algumas transições ou movimentos de ruptura nas costas desses mesmos adversários, porque são jogadores que já não têm aquela velocidade que tinham há uns anos atrás, e podemos aproveitar isso. Agora, a partir do momento em que se nós nos dermos à marcação perante esses mesmos jogadores, torna as coisas muito mais difíceis. Por isso tem que ser um jogo muito rápido, de forma que ponha a equipa do Sporting a correr, a andar atrás da bola, andar atrás dos jogadores, porque nós sabemos que à frente dessa mesma defesa joga o melhor médio defensivo a jogar e a atuar em Portugal, que é o João Palhinha, que provavelmente amanhã vai jogar, e isso são problemas acrescidos
para o Vitória, porque o Sporting está no seu todo, não tem lesões. Os jogadores que não atuaram em Moreira, Sarabia, o Pote, provavelmente amanhã poderão jogar de início. Quer dizer, são dores de cabeça para o Rubem Amorim, mas qualquer treinador gostava de ter essas mesmas dores de cabeça, porque ele olha para a esquerda, para a direita, para trás e para a frente, sabe ter uma equipa, e quando mais aqueles que vão entrar vão acrescentar qualidade ainda. O Sporting sempre no máximo da sua força, e que o Vitória tem que contornar isso, olhando o adversário olhos nos olhos, não ter medo de jogar, não ter medo de ter bola e procurar as fragilidades que o Sporting possa ter. E as fragilidades que o Sporting tem é na velocidade e nas costas desses mesmos jogadores que eu referi. Adriano, pegando aqui no ponto do Quimberto, e parece-me também muito importante esta questão tática. Nós não sabemos, obviamente, como é que vai abordar o jogo a equipa, o Pepa e a sua equipa, mas olhando para um sistema defensivo com 3 centrais muito fortes fisicamente, como são os do Sporting, à partida estaremos a olhar para um trabalho, diria, inglório por parte de Óscar Estupinhã, mas se me permites também esta minha leitura, e já lá vais também à tua, Óscar Estupinhã poderá ter aqui um papel importante, não do ataque à baliza, mas retirar o central da baliza. Ou seja, retirar o central, para que o central possa acompanhar, para que as bolas nas costas, para Rochinha, para Ruben Lameiras, independentemente de qual é o jogador que vá jogar, poder aparecer sem menos um central. Porque se Óscar Estupinhã se der sempre ao jogo junto à baliza, ainda mais dificuldades terá o Vitória, na minha leitura de jogo. Se o Óscar Estupinhã ficar lá, claramente, como o Quimberto há pouco disse, na luta direta fica a perder. Porque Coates e o Neto e o Fedal não vai jogar o Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio, e de frente tem grandes dificuldades. Embora Óscar Estupinhã seja dos jogadores que mais vezes ganham os lances aos centrais das equipas adversárias. Mas deixa-me ir um pouco atrás, e usando uma frase que foi dita muitas vezes, neste sistema de 3-5-2, toda a gente sabe como o Sporting joga, mas muito difícil de contrariar. É assim que eles dizem. Porque a equipa do Sporting é muito eficaz nesse processo. Em relação àquilo, há uma grande entreajuda em relação àquilo que o Vitória poderá aproveitar das fragilidades do Sporting, concordando plenamente naquilo que o Quimberto disse, há um outro dado que me parece ter alguma importância. Por aquilo que eu vi no jogo do Moreira, e o Kim pode ajudar-me também nesta análise, o Sporting que joga com 3-5-2, mas projeta muito, quer Porro é um autêntico extremo-direito, à antiga, e o Mateus Reis também é um jogador que sobe muito no terreno, aproveitando sempre adiantamentos, quase nunca fica na posição de defesa esquerda. E deixa dois homens claramente diferentes. Em Moreira foi o Garte, aqui em Guimarães provavelmente será Palhinha e Mateus Nunes, que é um prodígio, é um jogador com a bola nos pés, com uma leitura de jogo fantástica. Mas se tens Porro numa linha e se tens Mateus Reis na outra linha, fica só com 2 homens no eixo central. O Vitória, ganhando aí essa luta do meio campo, colocando mais um homem nessa zona, poderá daí, pelo menos, tirar a iniciativa, porque é o Mateus Reis que pega no jogo e é o Palhinha que pega no jogo, tirar um pouco a iniciativa ao Sporting e tentar também aí criar um pouco de espaços. Mas isso é difícil. Tem que ser rápidos, não é? Provavelmente. Extremamente rápidos. Mas isso, Filipe, isto tem que haver uma entreajuda por parte dos jogadores da Vitória muito grande, porque neste 3-4-3 ou 3-5-2, ou podemos dizer assim, neste 3-4-3 que o Sporting apresenta, sabemos de antemão que eles valorizam muito os jogos pelas alas, tanto com o Porro como o Mateus Reis, com o Mateus Nunes em condução a tentar servir os jogadores da frente, e depois um jogador fixo à frente da defesa, que é o Palhinha, que tem uma boa leitura de jogo, percebe os momentos do jogo e é ali um tampão, e ele faz muito bem isso. Agora, nós temos que perceber que às vezes a equipa, os jogadores em si, os jogadores de Vitória, muitas das vezes vão ter que manter a posição. Em vez de andar atrás dos jogadores, têm que manter a posição. Esperar pelo Porro, o lateral manter, falar com o homem da frente, para não andar a fazer sempre piscinas, para trás e para a frente, para trás e para a frente, porque nós, se queremos ter forças para trás e para a frente, temos também que perceber, saber deduzir o esforço, saber deduzir, para aproveitar no momento exato, também para os matar. Agora, tem que haver ali, acima de tudo, uma
uma entreajuda, uma comunicação entre os jogadores, entre setores, de forma que eles consigam contrariar essas mais-valias que o Sporting tem. Porque o Sporting, além de ter um coletivo muito forte, tem individualidades que podem resolver o jogo de um momento para o outro. E os jogadores têm que estar preparados para isso. Agora, tem que ser como equipa. Embora o Sporting resolva muitos dos problemas, às vezes com as suas individualidades, porque assim o acontece, o Vitória tem que resolver os problemas coletivamente. Para depois, num espaço, num rasgo, numa individualidade da Vitória, um Rochinha, ou um Lameiras, ou o Quaresma, ou outro qualquer que esteja dentro do campo, também saber aproveitar esses momentos para também chegar lá e fazer moça, porque nós também temos que fazer moça na defesa do Vitória, na defesa do Sporting, para os pôr em sentido, para eles também não chegar aqui e pensar que isso são favas contadas e que vai ser fácil. Não, nós temos que vender muito caro, se acontecer a derrota, temos que vender muito caro essa derrota. Por isso temos que ser do primeiro minuto até ao 90º e os seus descontos, o Vitória tem que andar atrás deles, e vou falar esta expressão, como leões. Ou seja, do outro lado temos uma equipa que é o Sporting Leão, mas nós temos de ser os verdadeiros leões, eles são um leão, nós temos de ter os verdadeiros leões. Deixa-me só acrescentar, para além todas dessas táticas e técnicas e estratégias, há um dado que o Vitória pode tirar algum dividendo, é o fator emocional do Sporting. O Sporting sabe que nesta altura não pode perder em Guimarães, ou tem que ganhar em Guimarães, sob o risco de menos uma jornada e a pontuação para o primeiro lugar. Era a tal pressão que eu falava há pouco. Parece-me que o Sporting, não estando a vencer, a faltar, por exemplo, meia hora do jogo, a equipa poderá acusar alguma intranquilidade e a Vitória poderá tirar daí algum proveito. Se chegar lá, com a hipótese de ainda discutir o jogo, porque pode chegar a essa altura e o jogo já está resolvido. Tudo isso, cada jogo tem a sua história e este pode ser um jogo com tornos diferentes. Há pouco falaste quando a Vitória estava a perder por 3-0 e consegui chegar ao 3-3 naquele jogo fantástico. Por isso, os jogos todos eles são condicionados por momentos que há no jogo. Normalmente a melhor equipa ganha mais vezes, só que às vezes a que não é tão boa ganha, mas ganha poucas, não é? Sim, mas há outro dado aqui também, Adriano, e nós já falámos nisso na antevisão, que era o jogo com o Futebol Clube do Porto, que era também a antevisão ao jogo com o Sport Lisboa e Benfica. O Vitória, perante estas equipas, cria sempre 2, 3 grandes oportunidades de golo. É preciso que o Vitória seja mais matador, mais eficaz, que nessas oportunidades de golo flagrantes, o Vitória consiga introduzir a bola na baliza. Eu recordo que o Vitória recentemente perdeu na Luz por 3-0, mas as 2 primeiras oportunidades pertencem ao Vitória. Flagrantes. Mas não conseguem depois... E podia ter mudado completamente o jogo. Do jogo, exatamente. É isso que é preciso também que o Vitória tenha... Mas quer ofensivamente, quer defensivamente, o Vitória tem que ser muito mais rigoroso no jogo contra o Sporting do que contra outros adversários do meio da tabela, porque a valia técnica e individual dos jogadores do Sporting na frente podem, de um momento para o outro, tirar o coelho da cartola. O que o Humberto já disse há pouco, quer qualquer um que o Rubem Amorim quer ponha... Marcos Eduardo, Slimane, Sarabia, Paulinho, o Pedro Porro, o Pedro Gonçalves, qualquer um desses jogadores são jogadores que de um lance ou do nada podem fazer um golo. Por isso, a equipa tem que ser, para além de ser muito rigorosa defensivamente, mas sem medo de perder, como é evidente. Depois, ofensivamente, como tu disseste, não vai ter muitas oportunidades, porque ninguém tem muitas oportunidades contra o Sporting. Aquelas que a tiver, terá que ser o mais eficaz possível. Tentar, pelo menos... Filipe, deixa-me só te acrescentar aqui assim, juntamente com o Adriano. Tudo que seja a nossa organização defensiva tem que ser uma organização muito bem delineada, ou seja, não digo na perfeição porque não existe, não há perfeição, mas tem que ser uma organização defensiva quase a roçar a perfeição, porque se assim o Vitória se mantiver durante os 90 minutos, nós já falámos aqui assim, que o Vitória vai criar sempre oportunidades de golo. O Vitória cria sempre oportunidades de golo durante o jogo ou durante todos os jogos. O que é certo é que contra estas equipas, e principalmente amanhã no jogo com o Sporting, se o Vitória tiver uma oportunidade flagrante de jogo, tem que matar. Tem que os pôr em sentido, porque é isso que vai marcar a diferença. E se o Vitória conseguir, dentro daquilo que é o jogo do Vitória e as oportunidades que o Vitória possa vir a criar, se conseguir marcar na primeira oportunidade que o Vitória tenha, flagrante, né? como aquelas que teve no Estado da Luz,
o jogo pode virar para o Vitória. Depois é toda esta adrenalina, com o estádio... Envolvência do estádio, a envolvência do estádio, dos adeptos, cheio. Quer dizer, há muita coisa que depois vai dificultar ao máximo a tarefa do adversário. E outro dado, Félix, que me parece importante, e eu convido-te a ver quando as equipas estiverem perfiladas no início do jogo. Vais olhar para a equipa do Sporting, montar à tua frente, olhas para a equipa do Sporting e olhas para a equipa de Vitória. Claro. E vais ver assim uma equipa e depois desce assim. Sim. Nos contactos físicos, o Vitória vai claramente perder. Sim, claro. Tu estás a imaginar o que é o Coates, que é o Neto, que é o Fedal, o Fedal não vai jogar, o Slimani, o próprio Palhinha, é tudo. Sim. E o Vitória vais ter o Rochinha, o Lameiras, o André... Mais vale não falares desses. Podemos ter que falar do Alfa, temos que falar do Jorge Fernandes e do Estupinan. E mais nenhum. Mas são poucos. Em termos de estatura... E já perdeu o Fedal, porque senão estamos a falar de Coates, estamos a falar de... Não sei se o Slimani vai jogar ou não, mas provavelmente poderá ser o Paulinho, mas mesmo assim... Quem vem de 4 golos seguidos... É o Palhinha, são vários jogadores que naquilo que é as bolas paradas e naquilo que E é outro dado também a ter em muita boa conta as bolas paradas. Sim, nós sabemos que um dos fatores mais importantes que o Sporting tem procura sempre o melhor, que é o Coates, que eles às vezes nem batem a bola com força, eles batem a bola só mesmo a pousar, que depois o Coates faz o resto. Mas pronto, tem sido um marcador de serviço, até já resolveu muitos jogos nos últimos minutos. Há que ter atenção, eu acho que os esquemas táticos valem o que valem, mas são pormenores e detalhes do jogo que às vezes fazem muita diferença, porque em jogo jogado as equipas têm alguma dificuldade em fazer golos, mas no pormenor e detalhe, que é os esquemas táticos, podem resolver isso numa bola parada e o Sporting é muito forte nisso. Claramente, se um dia inventarem qualquer prémio para um central avançado, será certamente para o Coates. Por isso é que eles contrataram agora o Slimani para ir para lá o Coates. Os gols têm marcado. Nós começamos este programa aqui, Humberto, pelo grande golo que marcou o Janvier na Madeira, diante do Marítimo. Tu não tens muitos golos na carreira, mas tens grandes golos na carreira, com livros, com pontapés de ressaca, e tu sabes bem como é que é marcar também ao Sporting. Que dica dás aos jogadores de Vitória? A dica é eles terem acreditar e, acima de tudo, confiança naquilo que estão a fazer. E relativamente ao grande golo que tu estás a referir à minha pessoa em Alvalade, é de um livro direto. Há que acreditar. É preciso trabalho para isso, ou tem que se trabalhar muito para se conseguir concretizar, mas se a confiança existir, se o jogador estiver confiante, depois é o jogo em si. É o jogo que o jogador, se estiver preparado para isso, as coisas podem acontecer naturalmente. É preciso, às vezes as coisas, quando acontecem naturalmente, não acontecem por acaso, acontecem por muito, mas mesmo muito trabalho. E temos que nos dedicar ao trabalho para depois as coisas saírem naturalmente dentro do campo. Deixa-me confidencializar aqui uma coisa também, até porque o primeiro jogo que eu vou ver fora de portas pelo Vitória, como adepto era eu muito novinho, tinha para aí uns 12 anos, o primeiro jogo que fui ver fora sozinho, não com o meu pai, foi um Tirsense Vitória, em que patamos 3-3, e também o Quimberto marcou o terceiro golo de pontapé livre, direto, um grande gol. Senão a Vitória perdia 3-2. Não, perdíamos 3-2. Lá havia outros tristes a fazer a viagem. Aqui também falar dos pontapés livres. Tinhas 12 anos? Como isto passa tão rápido, meu Deus. Imagina. Mas repara uma coisa, é importante também um clube, uma equipa como o Vitória, ter também um batedor de livres. Alguém. Porque há muitos anos que o Vitória não tem um batedor de livres e muitas das vezes resolvem-se jogos assim, com o tal coelho tirado da cartola, um pontapé livre ali à entrada da área e desbloqueia todo um jogo que até então estava a ser difícil. E há muita dificuldade em Vitória em encontrar também assim um batedor de livres. É importante dentro do próprio plantel termos alguém, não digo só um jogador, mas mais do que um jogador. Eu falo que na altura que estava no Sporting, nós tínhamos vários, só para te dizer, tínhamos o André Cruz, que era simplesmente um dos melhores batedores de livres do campeonato, e atenção, do campeonato e do mundo. Sim. Porque ele passou por grandes clubes, como o Milan, e tinha uma facilidade em fazer golos, em bater bolas paradas, tanto com a parte dentro do pé, com a parte fora do pé.
É onde eu também desenvolvi e aprendi muito com ele, na altura, já saindo aqui do Vitória para lá, já com algumas rotinas, ou muitas rotinas aqui, já fazia golos aqui no Vitória de Livre, mas o que é certo é que ainda fui aperfeiçoar ainda mais com alguém que sabia muito mais do que eu. Mas esse pormenor é importante. Dentro do grupo de trabalho, dentro do plantel, dentro daquele 11, termos alguém que faça a diferença, não só pelas bolas paradas ali à entrada da área, como as bolas paradas nas linhas laterais. O treinador tem que... O treinador não, nós treinadores, eu hoje sou treinador UEFA Pro, mas eu procuro sempre, dentro daquilo que é a minha perspectiva, dentro daquilo que é a moldura do plantel, encontrar sempre 2 jogadores que façam a diferença nesse pormenor e detalhe. Encontrar sempre. Agora, nós sabemos que às vezes não é fácil encontrar. Temos é que trabalhá-los. Temos que perder tempo com eles. É preciso eles também terem essa dedicação e perderem tempo no final de cada treino, estar ali e bater ali, sem guarda-redes, com guarda-redes ou sem guarda-redes, meter 2 coletes ali onde a coruja dorme, meter lá 2 coletes e tentar meter a bola ali assim. Tenta 10, 15, 20. Para não massacrar muito, também que é para a perna não ficar inchada, mas fazer isto todos os dias. Não é fazer isto longe a longe, fazer isto todos os dias. E depois ganhar rotinas, que é para depois aquilo vai sair, alguma vai sair depois num jogo. E depois de sair a primeira, quem sabe, depois possa sair muito mais, mas a continuidade e o trabalho tem que ser sempre realizado. Era isso que eu ia perguntar também aqui ao Adriano, porque hoje em dia vemos os jogadores no Contar final a do mim treino... marcar livros com estes pés? Não. Mas os jogadores hoje em dia acabam o treino e vão para as suas casas, para as suas famílias. Já não se vê aquilo que se via há muito tempo atrás, que o Quimber estava aqui a falar, dos jogadores que ficavam lá muito tempo depois, eu diria, mas muito tempo depois, a bater livros, a treinar praticamente sozinho, a aperfeiçoar momentos que depois vão ser importantes, não para o jogo, mas para a carreira do próprio jogo. Adriano, não te esqueças daquilo que vais dizer. Mas, Filipe, mas isto também não tem nada a ver com o treinador, tem a ver com o próprio jogador. O próprio atleta, o próprio atleta, o treinador não vai impedir ninguém. Eu ia dar o exemplo, o mais flagrante de todos é o Cristiano Ronaldo. Sim, o treinador nunca impede ninguém. Os jogadores é que têm que perceber, ou os jogadores, eles têm que perceber que para as coisas saírem com alguma naturalidade no domingo, e se quiserem aperfeiçoar, não é o treinador que vai, olha, fica aqui a bater livre, não sei o quê. Eu sou este treinador, eu não digo aos meus jogadores para fazer isto. Quando eu vejo que eles não fazem, eu exijo que eles vão para lá fazer. Agora, quando são eles a pedir, eu sou o primeiro a dizer, à vontade. Mas claro, eles têm que ser eles também a tomar essa posição. Que é importante. Exatamente. Depende sempre daquilo que é o teu profissionalismo. E tu queres sempre... E onde queres chegar, não é? Mais, eu ia dizer antes, já disse, o Cristiano Ronaldo, toda a gente vê os comentários e as notícias que ele chega mais cedo, até exagera, não é? Nessa questão. Depois. E depois tu vês que há golos que as pessoas põem as mãos na cabeça, como é que é possível? Claro. É possível, é com muito trabalho. Exatamente. Esperemos é que amanhã o Vitória possa sair vencedor. Apostas no resultado, Quimberto? Aposto, sem dúvida. Acredito plenamente que o Vitória vai ganhar o jogo. Acredito porque deixa-me te dizer, ou seja, esta mudança de paradigma, estas alterações que nos últimos dias têm acontecido, este ar fresco que toda a organização, todo o staff, a equipa respira, é um ar puro, e isto, quer queiramos que não é de uma semana para outra, porque não há milagres, não há varinhas mágicas, mas dá alguma tranquilidade para quem está a entrar e para aqueles que estão a receber, saberem que podem contar com estas pessoas para o que der e para ver, para o que der e o que vem pela frente, porque a organização vale o que vale, mas se as pessoas que estão e que transportam isso para dentro do campo, se tiverem as costas salvaguardadas, se tiverem uma boa organização por trás, é meio caminho andado para o sucesso. E eu acredito plenamente que o Vitória, a partir de agora, vai ser um Vitória diferente para melhor, e que cada jogo que o Vitória possa fazer dos 8 que faltam, vai ser um Vitória de jogo para jogo completamente diferente daquilo que nós vimos, um Vitória com o Belenenses e com o Arouca, não tenho a menor dúvida. E dos 8 que faltam, 5 são em casa, 3 são fora de portas. Esperemos que o Vitória consiga um triunfo amanhã e depois consiga catapultar esse 6º lugar e quiçá chegar também
ao 5º lugar. Sabemos que é difícil, mas não impossível no campeonato. Obrigado, Adriano. Obrigado, Quimberto, pela tua participação aqui em mais um programa. Marcamos encontro na próxima semana para mais um Hora Vitória aqui neste Pontapé de Saída, que é o teu programa de sexta-feira à noite, que vai para o ar às 8h30, tem o seu término às 9h30 da noite. Até lá, boa noite, bom fim de semana e amanhã um triunfo do Vitória, se não for pedir muito. Podias ter pedido